A única constante na vida é a mudança. Com essa frase de Peter Diamandis, a gente começa o nosso papo e está muito especial hoje. Eu sou a Bruna Antunes. Eu sou a Carolina Eckel e esse aqui é o Lado M. E hoje trouxemos pessoas que são da casa, pessoas que já passaram por a tal da mudança na carreira. Nossa primeira convidada tem uma grande trajetória com compliance e hoje está na área comercial. Também trouxemos um advogado, que hoje está no nosso time de Investment Banking. E, inclusive a nossa ilustre Carol, que é uma marqueteira e hoje está no RH. Nossa, eu tô muito emocionada que hoje eu sou convidada, senhoras e senhores. Sejam muito bem-vindos, Juliana Sanfins e Alexandre Lotti. Hello. Tudo bem? Tudo bem, gente? Muito feliz que vocês estão aqui com a gente. Obrigado pelo convite. Imagina. Estamos aqui, hoje a gente vai falar sobre mudança de carreira. E aí eu queria que vocês contassem como é que foi essa mudança para vocês. E aí, como toda trajetória, né, em todo filme, a gente tem o lugar que a gente estava, o que aconteceu para essa mudança e como essa mudança se deu. Então, eu queria que vocês contassem um pouquinho dessa mudança na vida, na carreira de vocês. Posso começar? Por favor. Ladies first? Ladies first. Então, vamos lá. A gente tem uma tendência. E aí, me preparando, né, para esse momento aqui de conversar com vocês, eu já pensei que são vários atos que você vai fazendo ao longo da sua jornada profissional, né? Seja de interação com outras áreas, posturas que você adota numa reunião, e vai te levando naquele lugar, mesmo que você não faça algo muito direcionado. Inconsciente, né? Porque eu acho que eu, por exemplo, né, eu sempre falava assim, eu sou um compliance pro-business, né? Eu sempre me via em atuação na área de compliance, gostando de interagir com as áreas de negócio, compreendendo as áreas de negócio. Então, assim, eu acho que é um caminho, né, que você tem que ir ao longo da tua vida profissional, percebendo suas características, percebendo onde você performa melhor, onde você é mais feliz, mais satisfeito ali no teu trabalho, porque você vai conseguir conduzir e ir modelando, moldando no teu caminhar. Eu acho que não tem... nesse momento eu fiz essa virada, né? Eu acho que é um caminho, assim, se eu pudesse falar que as pessoas se percebessem, sabe? Porque quando os meus líderes começaram a falar, poxa, você tem aí um tino comercial, né? Você não é um compliance daquele policial, né? Rigoroso, a gente percebe em você. E isso eu fui, né, pegando esse feedback e percebendo as oportunidades que aqui no Modal eu consegui, né, efetivamente concretizar essa mudança. Mas era algo que eu percebo que já estava no meu crescimento há algum tempo, tá? Então, assim, eu acho que foi por aí. Não tem um marco por que eu mudei, como eu mudei, né? Eu acho que a gente vai fazendo uma trajetória de percepção, de autocrítica, de avaliação para conduzir essa mudança. Quando você estava falando, me veio a imagem de um rio, assim, quase como se eu tivesse... Porque é esse movimento, assim, né? De você ir vivendo e se descobrindo, e bate numa encosta, bate na outra, chega os afluentes, e é esse movimento da vida, assim, né? Parece ser um pouco filosófico, assim, já comecei. Mas que engraçado, porque eu fiz uma trilha enquanto a Ju foi falando. Na minha cabeça eu tava fazendo uma trilha aqui também. De rio, né? Essa fluidez, ela é muito necessária para fazer uma mudança, né? Eu, atendendo aqui o jurídico numa área, né, que presta serviço interno, a gente sempre pensa, né, que esse tino comercial, essa dificuldade do front, ela é muito diferente das experiências que a gente vive. E quando você começa a ver que você está muito mais próximo, né, do que a área comercial, esse front, no meu caso, trazia de benefício para os meus skills, você começa a perceber esse match, né, na sua atuação, é que você começa a ter essa pulguinha atrás da orelha da mudança. E eu vivi isso desde o começo da minha carreira como advogado, porque sempre atuei, né, perto dos negócios. Comecei atuando com M&A, depois vim atendendo a área de mercado de capitais e o banco de investimento. Então, eu sempre tive, assim como a Ju deve ter sempre tido, essa dúvida, né, de como é que é daquele lado, como é que é essa experiência, até que surgiu a oportunidade, e aí é uma decisão que muda a sua vida, né, e você tem que tomar, né, tem que enfrentar essa decisão, porque a mudança,
ela é sempre assustadora, né? Você sempre tem medo de mudar, porque é a zona de conforto, e aqui não sendo, né, aquele papo meio coach, mas a zona de conforto, ela tem esse nome porque ela é confortável, né? Ela é quentinha. Exatamente. E quando você muda, qualquer mudança que você faça, você acaba saindo dela e o espaço fica largo, fica grande, você fica desconfortável, e aí você precisa fazer toda a sua mudança como pessoa para que você comece a se sentir mais confortável nesse novo caminho. É quase como entrar numa montanha-russa. Assim, Exatamente. Aquele momentinho antes, você fala, não vou não, mas vou. É isso. Depois você curte o processo, né? Depois, ai, que bom que eu fui, né? Exatamente. Mas a gente estava conversando aqui antes, né, um pouco sobre... mesmo que depois que você entra nessa montanha-russa e você se joga, você nunca perde a tua essência da área de origem. Verdade. É isso que eu queria dizer. Porque o teu pensar foi modelado daquela forma. Não sei se... Para mim fica muito claro, né? Nas minhas primeiras reuniões ali, quando eu estava na nova área, eu vi até na minha fala uma forma de pensar, de falar ainda da área antiga, né? Hoje eu já percebo que eu tô mais comercial, que eu consigo ali ter uma vertente mais associada à minha área, mas ainda assim eu me preocupo na essência, com algo que eu vou fazer, com todo o histórico. E aí eu acho que isso que é o benefício que a gente traz nessa mudança também para a empresa. Uhum. Porque eu vou ser uma pessoa comercial, mas que penso... associando ali Perfeito. a minha experiência anterior de um jurídico, de um compliance. Então, você fica com um profissional com uma visão do negócio, do business mais ampla, né? Porque você muda, mas você já tem um histórico, você sabe o que aquela área vai precisar e como aquela área pensa, que ela precisa de estrutura, e você nunca perde isso, né? E eu fico me imaginando, se daqui a pouco eu fizer mais um movimento, eu já vou ter o compliance, o comercial, ganhando, né? E você vai ganhando. Daqui a pouco você é uma empresa numa pessoa só. Exato, né? E as empresas deveriam dar mais essas oportunidades, né? Porque eu acho que você cria um profissional mais versátil. Para você... Eu ia perguntar se para você também é assim, Carol, com o olhar de gente, desenvolvimento, o marketing, ele é absorvido da mesma forma? Não, ele é muito, e foi muito engraçado, porque quando eu fiz essa mudança... Eu liguei para muitos amigos meus e falava assim... E amigos meus me ligavam e falavam assim... O que você tá fazendo no RH? Tipo, como assim você tá no RH? E eu falava... E aí eu contava a história inteira e tal. E aí as pessoas... Assim, era uníssono. Nossa, mas agora que você tá aí é a sua cara. Porque, de alguma forma, você carrega... Tem alguma linha, alguma coisa que te puxa e que te conecta naquele novo lugar. Mas acho que a tua essência, aí trazendo um pouco do teu olhar, Ju, é engraçado porque a gente vai aumentando o nosso ferramental e o nosso ferramental é nosso. Uhum. E aí eu vivi mudanças não só de carreira, mas de mercado. Então eu nasci na indústria farmacêutica, então eu tinha que entender o que era diabetes, o que era o pré-diabetes, o que era uma alfa-glicosidase. Eu sentava com os médicos e falava, me explica que eu não entendo nada disso aqui. E eu tinha que aprender porque eu era gerente de produto. Daí eu fui trabalhar com alimentos, então eu tinha que entender como é que era a embalagem, como é que era uma máquina, como é que envasava um suco e como é que fazia um feijão. E aí era outro lugar. E aí você vai colocando o ferramental na mochila. Aí eu fui aprender o que era design thinking. E aí foi mais legal ainda, porque minha cabeça abriu e falou... Com isso, eu consigo aprender qualquer coisa, assim. Eu consigo abrir com esse ferramental, eu consigo colocar todo mundo junto para conversar. E aí, quando se deu essa mudança de carreira para mim, e essa mudança se deu, e quem viu isso não fui eu, foi um outro maluco chamado Adeodato Neto e Maria Tereza Maier, assim, que falaram, a gente quer que você venha aqui tocar área de RH. Minha primeira reação foi, vocês estão muito loucos. Gente, isso aqui não é pra mim, não tem nada a ver, eu não tenho ferramental, eu não tenho essa estrutura, eu tinha uma ideia completamente diferente. Mas aí, conforme eles foram me convencendo e eu achei que aquilo era uma boa ideia, eu falei, bom, eu não tenho nada mais do que a mim mesma e do que a minha mochilinha. O que eu consigo dar sou eu. O que eu consigo dar é o que eu vivi até agora. O que eu consigo dar é o que eu aprendi e a minha mochilinha, o meu ferramental. E é isso que eu devolvo. E aí... eu comecei a ver essas similaridades, o que tinha de gente e o que eu conseguia
entregar diferente, ou complementar o time de gente de gestão. E eu acho que é assim que a gente cresce, assim, é essa diversidade, assim. Para mim, acho que isso foi o mais impactante. Eu vejo as mudanças de duas formas, né? Eu acho que tem mudanças que são disruptivas, que causam uma fratura e mudam completamente, e tem mudanças que elas andam nesse curso natural que a gente estava falando. No meu caso, especificamente, ela tá mais no curso natural, né? O meu trabalho hoje ainda tem uma carga jurídica bem grande, né? Os processos dentro de mercado de capitais ainda têm uma regulação toda própria e tudo mais. E algumas mudanças, e eu vi um pouco mais a sua dessa forma, Carol, elas são mais disruptivas, né? São áreas que se comunicam menos, que têm as suas similaridades, mas que elas demandam uma mudança muito maior no sentido do trabalho, né? Da profissão. E eu concordo plenamente com você, essa nossa caixinha de ferramentas é o que a gente leva, né? O nosso estudo, a nossa parte técnica, nosso desenvolvimento social, nosso desenvolvimento profissional, é o que a gente tem para oferecer. E quanto mais mudanças que sejam proveitosas, sejam benéficas, a gente puder experimentar, maior fica a nossa caixinha de ferramenta, mais a gente pode oferecer. Exato. Teve algum... E eu acho que é muito bom a gente falar que, pelo menos para mim, não foi fácil. Assim, teve momentos em que eu me questionei de que, putz, será que isso aqui é para mim? Será que isso aqui sou eu? Putz, será que eu tô ficando velho para mudar de área desse jeito? Será que eu tenho esse ferramental todo? Muitas vezes, assim. Muitas vezes eu voltava para casa me questionando e às vezes você não consegue uma coisa e às vezes você escuta a outra e às vezes alguém traz alguma coisa e você não sabe lidar. Esse lugar de assumir que você não sabe é muito difícil. De você estar com gente que você não sabe o que está falando. Sem dúvida. Eu acho que para quem quer mudar de carreira ou para quem imagina que às vezes a grama do vizinho é mais verde, é bom também estar preparado para isso, assim. É uma montanha-russa, é incrível, mas tem seus momentos em que você tem essa dor, assim, esse momento de vulnerabilidade. Sim, né? O processo é duro. Né? No meu caso, por exemplo, as questões matemáticas, as questões financeiras me aterrorizavam, assim. E ele é aprendizado. Então, quando você se depara com algo que você não sabe, ainda mais já tendo uma carreira, já tendo trabalhado, já tendo determinada posição, quando você já está um pouco mais confortável, um pouco mais sênior, quando você se depara com coisas que você não sabe, causa um efeito psicológico na gente muito perverso. Né? Cara, eu não sou preparado para isso, como é que eu vou fazer isso? E a calma para você se colocar no lugar e falar, cara, eu dei um passo onde eu tenho uma gama de aprendizado muito maior do que eu tinha antes, né? Eu preciso me estabilizar, eu preciso aprender, eu preciso começar a me colocar numa zona de conforto com a minha técnica, com a minha necessidade de aprendizagem. E isso para mim, foi a parte mais dura do processo, de você se questionar se você tem capacidade mesmo para entregar isso. Tem que ter um bom psicológico. Exatamente. Você pensa assim, a empresa te proporcionou aquilo, né? Então, assim, você tem um líder, no teu caso, né? Ou alguém que te guia ou que te dá essa oportunidade, que você constrói ali. Então, assim, a empresa sabe que você está nesse momento de mudança, né? As pessoas que estão trabalhando com você sabem que você vai ter ali novos processos ou que você vai ter contato com algo novo, né? E muitas vezes eu me perguntava, tipo, as pessoas sabem que eu nunca fiz planejamento financeiro de uma área comercial, né? Então, assim, as pessoas vão ter menos crítica a Juliana quando ela perguntar o que é esse... entendeu? Esse indicador que a Juliana nunca viu. Mas o grande desafio é a gente com a gente mesmo. Porque, Perfeito. Assim, era uma autocrítica, né? Eu me cobrava tanto... né? E aí você tem que ter a grande jogada ali, humildade também. Exato. De entrar numa reunião e ficar tranquilo, de não saber e perguntar. Exatamente. E falar, cara, peraí que eu vou voltar lá, que eu vou estudar, eu vou me capacitar, eu vou buscar essa informação. Porque assim, eu acho que a gente se cobra mais do que a empresa, porque para a empresa, todo mundo está sabendo que você está fazendo esse movimento, né? É o medo de errar ali, né? Sim. Será que eu vou dar conta, né? Exato. Eu acho que não é nem só o medo de errar, da fala da Ju, assim, é muito parecido com o que eu senti, do que é o medo de não se sentir capacitado. Você fala, cara, eu não tenho capacidade, habilidade, skill para isso, entendeu? E isso, para mim, me aterrorizava. Fala, cara, eu sou um advogado, eu saí da faculdade faz 6, 7 anos, faz 6, 7 anos que eu não faço uma conta, né? Como é que eu vou fazer conta agora, né, Malemar? Mas...
É esse medo, esse terror de você sentir que, cara, eu não sou capaz de fazer isso. Isso em alguns momentos te inibe, né? Isso te deixa retraído e você precisa ter a calma, ter a humildade e se fortalecer nisso. Falar, cara, é um aprendizado, eu tô aqui para aprender, eu vou aprender. As pessoas ao lado sabem que eu tô nesse processo de aprendizagem e eu preciso também me conscientizar disso para que eu possa, de fato, aprender. E no momento em que você consegue internalizar isso, que você consegue ter isso forte dentro de você, as coisas fluem. E aí a gente entra no curso de novo do Rio ali para conseguir se desenvolver. Tem duas coisas que me ajudaram muito nesse caminho, assim, nesses momentos, assim. E eu tinha muitos. Porque uma coisa é eu saber conversar com as pessoas. Outra coisa é as pessoas virem desabafar ou me dar um problema de presente. Eu falava assim, tipo... Alguém sabe que eu trabalhava com inovação até há 2 anos atrás, né? Assim, é exatamente essa pergunta, Ju. E aí, 2 coisas me ajudaram muito, assim. Uma é me fortalecer onde eu tinha segurança. Então, na minha cabeça eu sou muito... Como eu trabalhei com inovação há muito tempo, eu sou muito boa em fazer perguntas. Então eu sou muito boa em fazer perguntas e eu sou muito boa em ajudar as pessoas a encontrarem novos caminhos. Isso eu sei fazer. Então, eu buscava no que eu sabia refúgio porque eu não sabia. Isso me ajudava em alguns momentos. E a outra coisa que foi fundamental, além da torcida, então, além de você ter 2 malucos, né, tipo, TT e o Dato, que sempre me apoiaram muito e, assim, sabiam desse caminho, foi ter uma rede de suporte de gente que tinha muito mais experiência que eu. Então, eu chamei para trabalhar comigo gente que sabia muito mais que eu e eu fui fazer mentoria com pessoas que tinham muito tempo nessa nova profissão. E aí eu fazia a mentoria e falava, não é possível, eu não sei lidar com isso. E a pessoa, não, tá tudo bem. Mas... Porque já tem... E aí me ajudava muito nesse caminho. Sim. Você vê que os problemas não podem ser muito comuns. Então, isso também te ajuda nesse primeiro momento, assim. Eu acho crucial para a mudança que você tenha pessoas que estão ali para te ajudar nesse curso, né? Eu tive 2 experiências, para mim, das mais ricas aqui dentro do banco. Oportunidade de trabalhar com o Ivan, lá, diretor do jurídico do Modal, que super apoiou a minha mudança, e ir para uma equipe lá com o Colin, com o Fukuda, com o Stefano, de caras que tinham toda essa experiência e que estavam, né, à disposição para transferir esse conhecimento, para trazer isso para mim. E isso é determinante para a mudança, né? Porque se você fizer uma mudança e você cai num lugar onde onde o ambiente ele não te propicia esse aprendizado, essa segurança, né? É muito complicado. Seu caminho vai ser muito mais tortuoso, certamente. Isso era até algo que eu ia perguntar para vocês, mas acho que vocês já foram trazendo as respostas aqui, que assim, imagina que eu estou identificando essa possibilidade de mudar de área, né, de mudar minha carreira. Então, das principais coisas que vocês trouxeram é ter pessoas, né, ter rede de apoio. Mas o que mais a gente pode dar de dicas para as pessoas que estão nesse momento acho que estou no momento de mudar de área, acho que quero conhecer algo novo, acho que quero me desafiar? Olha, assim, o que eu principalmente penso é você conhecer a fundo para onde você quer mudar. Porque a Carol falou o negócio da grama do vizinho, né, ser mais verde, e isso às vezes pode te levar a tomar decisões que elas são tomadas com base na sua emoção. Uhum. E a grama do vizinho não é mais verde, né? A gente não tem isso. As áreas têm dificuldades, todas as áreas têm dificuldades. Então, acho que esse conhecimento profundo, né? Se aprofundar, conversar com as pessoas, procurar pessoas que estão lá, procurar pessoas que já fizeram essa mudança, para que você possa entender a fundo como é que é a área que você está buscando, isso é determinante. Fora essa rede de apoio, fora o saber que aquele ambiente é propício para o seu crescimento, eu acho que o conhecimento técnico, que é a caixinha de ferramenta que a Carol falava, ele é indispensável. Então, já buscar, Sim, né? Mas eu entendo esse ponto de você precisar entender a área que você está indo, mas você precisa se permitir. Né? Eu vejo muita gente ali que trabalha numa área... Vou dar o jurídico como exemplo. Sim. E o compliance, porque a gente veio de lá, né? E muitas vezes você tem a possibilidade de interagir com outras áreas e as pessoas estão fechadas, né, não receptivas àquela vinda de informação. Então, assim, eu acho que se a pessoa realmente já percebeu que ela tem skill, que ela tem ali uma propensão, que ela está com uma intenção de mudar, é o quanto que ela se permite interagir cada vez mais com outras áreas, buscar esse conhecimento realmente, porque assim...
como é que você vai conhecer como a outra área funciona? Só conversando muito com quem está lá, só trocando muita ideia com quem está lá, para você, né, absorver e ter uma sensibilidade, uma correta compreensão da área. Eu vejo muita gente falando, eu quero mudar, mas tipo, você já conversou com alguém? Ou quando você interagiu com essa área, você se provocou a ter troca, né? Porque a gente está também numa evolução, acho que, das empresas, de cada vez mais a gente ter especialistas, né? As áreas estão tendo, dentro de uma mesma área, muita segmentação, né? E isso, às vezes, se o colaborador não é curioso, se ele não tem essa busca, ele vai ficar naquela caixinha e a dificuldade para uma mudança é tamanha, né? Sim. Então, eu quero mudar, mas se você não se abre para conversar com pessoas dentro da sua própria área, conversar com outras áreas, em reuniões, no café, ou, né, num projeto, se candidatar para ir para um projeto que não é da sua zona de conforto, que é envolvendo um outro produto que não da sua área, só assim você vai conseguir iniciar, botar o barco no rio, porque senão o rio vai estar ali. Pezinho, assim, né? Exato. Exatamente. Eu acho que as pessoas ainda estão, né, muito fechadas. A gente está vendo cada vez mais jovens vindo da faculdade, se especializando e ficando muito numa área só. E eu acho que o quanto mais as pessoas, o mais cedo possível, perceberem que tem que colocar mais coisinha na sua caixinha para chegar mais completo, para conseguir posicionamentos de liderança, né? Hoje eu vejo muito, pois, como é que vai ser um líder se você só trabalhou numa área, se você só teve aquela experiência? É difícil para você, né, como líder. Hoje eu acho que eu sou uma líder melhor para minha equipe por toda essa bagagem que eu já construí, né? Que eu sei exatamente, dentro da minha equipe, as pessoas que fazem ali uma atividade mais operacional, eu já fiz muita atividade operacional, né? Então, eu sei como é que é o dia a dia, eu sei qual é a ansiedade, como é que é a reação ali, né, de carga de trabalho. Então, acho que as pessoas precisam estar abertas, assim. Tem que pesquisar sobre a área que você quer ir, mas se permita, né? Crie momentos para que você entenda da outra área, entendeu? Exato. Tem 2 caras em Stanford. Stanford foi o lugar onde nasceu o Design Thinking, né? E aí tem 2 caras lá, eles dão as aulas mais disputadas de Stanford, que eles aplicam Design Thinking na vida. Então, qual que é que eles... Vários exercícios que eles dão, a Juliana já citou alguns, assim. Mas faça pequenos experimentos. Então, eu quero trabalhar no RH, ou eu quero trabalhar em marketing. Pede para ficar um dia sentado do lado do Buzi, pede para sentar do lado do time aqui, ouve o que o time de marketing ouve, vê como é que é uma campanha, vai conversar com outras pessoas de marketing, certamente você conhece alguém que tem alguém de marketing, vai conversar. A gente chama esse exercício de viagem no tempo. Então, pergunta qual que é o perrengue, como é que é o dia a dia, como é que ele levanta, como é que é uma rotina, quais são os maiores desafios. E aí isso vale para quem quer e trabalhar dentro da empresa e quem sonha, sei lá, em ser chefe de cozinha. Então, vai ficar um dia, uma noite no restaurante para ver como é que é. Então, acho que quanto menos a gente sair da teoria e mais experimentar, e que seja pouquinho, mais a gente se aproxima desse lugar. E a gente começa a formar conexões. As pessoas sempre estão abertas a conversar. O que eu vejo é que muitas das pessoas ficam paradas com vários ICs na cabeça e se perguntando, putz, e aquela área, aquele lugar? E não toma decisão nenhuma. Então, a gente conversa. É tão simples quanto isso, né? Exatamente. Conversa. Faça pequenos experimentos. Acho que tem uma outra dica muito legal, que é se aproximar desse lugar. Assim, às vezes a gente vive numa bolinha da nossa área, do nosso lugar, da nossa empresa. Putz, tem tanto... Eu aprendi tanto, por exemplo, num grupo de WhatsApp de RH. Eu aprendi tanto conversando com outros RHs. Assim... expandam as suas referências, acho que aí é um lugar que você consegue se olhar e entender, putz, porque daí a hora que aparecer um convite maluco, e aí eu tive 2, né? Eu tive um do Dato, depois eu tive outro da Isa, você fala, opa, vou. Beleza, essa montanha-russa eu vou. Então, essa aqui, isso eu posso. Daí eu tô mais confiante porque eu entendi um pouco do que é. A gente vai ter mais dúvida do que resposta no primeiro momento, Sempre. mas... eu acho que aí a gente ganha um pouquinho mais de confiança. E vai Sim. continuar sempre assim, né?
a grama, por mais que você tenha ali um pouquinho de tato com ela, ela não vai deixar de ser menos verde ou mais verde por aquilo, né? Você precisa realmente mergulhar depois, e aí você vai descobrir a cor daquela verde, aquele Eu tava tom. lembrando aqui que eu acho que foi no livro do Netflix que eu li, sobre uma prática de, tipo... E eu fiz isso muito tempo, contrário ao que ele indica, óbvio, né? Que era assim, do viver na bolha, no sentido assim... O mercado também é muito dinâmico, né? Às vezes a gente está dentro da nossa empresa e só fica achando que aquele ali é o único cenário dentro da tua carreira e que ali é só ali que você vai conseguir fazer mudanças. E às vezes a mudança está passando do teu lado e a gente tem cada vez mais empresas surgindo, novos negócios, e às vezes a gente não se provoca nisso também. E o livro dava a dica assim, se alguém algum dia te procurar para fazer uma entrevista, vá. Sim, você nunca pode negar uma entrevista. Uma conversa, né? Porque é uma conversa. Porque você entende o que outra empresa está buscando num profissional, né? Porque o cara vai te fazer perguntas ali se você conhece algum processo, Sim. se você já trabalhou com alguma atividade, né? Então, você também percebe o que o mercado está procurando, até mesmo na tua área, né? De aprimoramento. Então, é sempre muito bom essa troca também com o mercado, né? Seja com outros amigos que já trabalharam com você em outras empresas, mas se permitir ir a uma entrevista, escutar. Ele até fala assim um pouco, saber até pelo salário, como é que você está financeiramente, porque a gente tem... eu acho que ele falou um pouco sobre a questão de muitas vezes até, a gente muda, mas não pode ser uma mudança só pela questão financeira, né? Exato. Mas tem uma vertente Claro, também claro. que é importante, porque você tem que você tem que pagar os boletos, você tem que estar satisfeito ali com o que você projeta de crescimento também, profissional e financeiro. Então, uma dica também, eu acho que é boa, assim, para sair da bolha, para você buscar ali, não só fora, né, dentro da sua empresa, mas também fora, ver como o mercado está, né? Que vagas estão sendo abertas nessa área que você está interessado. Quando você tem um descritivo dessa vaga, o que eles estão buscando num profissional para aquela vaga. Acho que isso também te ajuda a ter uma percepção do que falta na sua caixinha de ferramenta, talvez para você se posicionar melhor e se candidatar a vagas também fora da tua empresa, que sejam interessantes, né? Não, isso é muito legal, Jô. É algo que eu uso até com o meu time aqui hoje. Do tipo, a gente quer fazer alguma coisa nova. Vamos fazer bench, vamos conversar com outras empresas. A gente conhece tanta gente, a nossa conexão, né? A gente acaba usando muito o LinkedIn diariamente, né? Mas a gente tem muita conexão ali. Por que não aproveitar disso para tomar um café e trocar e ver se... Às vezes a gente tá jogando super bem, às vezes a gente vê, nossa, mas dá para melhorar, né? E vai ser sempre assim, independente, porque é isso, são conexões, né? E é bacana que foi a primeira conversa que eu tive depois da mudança, já efetivada, né? Já na nova área. A primeira coisa que o Colim, inclusive, me falou, ele falou, cara, então, beleza, você tá aqui, você vai aprender pra caramba, fica calmo, mas uma tarefa que eu vou te dar é conheça o nosso mercado. Conheça outras pessoas, conheça outras casas, conheça o funcionamento dele, conheça sobre o que as pessoas falam, sobre o que elas discutem. E isso ajudou muito nessa integração. Porque você vem como um outsider, né? Você vem como o estigma, às vezes, como eu e a Ju. Outro cara do jurídico, o cara do compliance, aquele goleiro, né? Aquele cara que não tem essa... É mais travado e tal. E isso ajudou muito nesse blend, né? De você ir se misturando, de você ir se integrando nessa nova etapa da sua vida, no novo lugar onde você muda. E a Ju falou uma coisa que a gente tinha falado antes aqui fora do ar. Não faça suas mudanças absolutamente motivada pela questão financeira. Sim. Às vezes ela não vai compensar. Né? Eu tenho uma história de um grande amigo meu, muito próximo, fez uma mudança significativa de carreira, mudou de país, por um salário astronômico, era assim, muito bacana, e o cara voltou depois de 6 meses mal com a vida, mal internamente, problema de saúde, porque não era o que ele não era o que ele objetivava. Não era o objetivo dele, não era o que ele queria construir, foi para um país estranho, ficou sozinho. Então, a gente tem que nos conhecer para que a gente possa saber, né, o que é bom para a gente. Então, eu vejo muitas pessoas que querem fazer, principalmente advogados como eu, que buscam a mudança para o mercado financeiro, muito por conta de uma certa desvalorização da carreira do advogado hoje nos escritórios, até mesmo nas empresas, e querem fazer isso puramente pela questão financeira. E isso
pode trazer problemas muito maiores do que os seus boletos lá que a gente sofre para pagar. Vou puxar um gancho aqui. Eu lembrei, falando, tinha um advogado que era amigo meu lá da outra empresa. Ele era cantor e tinha uma banda. E aí eu fui descobrir, ele tinha muito seguidor, assim, ele era famosinho. Mas ele continuava como advogado, o sonho dele era ser cantor, mas ainda não dava para pagar os boletos, né? Eu acho que tem um lugar de permanência que a gente tem que tirar, talvez, essa ideia de que as coisas são permanentes. A gente vinha, pelo menos a minha geração, vinha de uma geração antiga que achava que a gente começava numa empresa e ficava numa empresa durante muitos anos. Meu avô trabalhou no Sudameris mais de 40 anos. Nossa. Eu trabalhei 10 em uma, 10 em outra, assim. Mesmo assim, e aí eu me dei ao direito de abrir uma startup, de fechar uma startup, de vir para RH. E nesse caminho, eu acho que eu aprendi a olhar esse tipo de mudança com um olhar mais de compaixão, e pode parecer meio RH abraçador de árvore aqui, mas de olhar que tá tudo bem tentar. Assim, acho que as coisas não são permanentes. Então, hoje eu estou sentada aqui como gerente de desenvolvimento, mas, putz, amanhã pode ser que eu resolva ser atriz, sei lá, realizar meu sonho de ser Doutores da Alegria, sei lá. Mas acho que as coisas são... as coisas mudam. Então, assim, hoje estamos nesta função, amanhã talvez teremos outra, mas eu nunca me arrependi de ter tentado, assim. As grandes mudanças que eu fiz, dando certo ou não, e aí o dando certo é o significado que você dá para aquela coisa, fizeram orgulho e só contribuíram para minha caixinha de ferramentas. Então eu saí de uma empresa multinacional num cargo e fui abrir uma startup, fui maluco o suficiente para abrir uma startup. Mas, cara, legal, eu posso contar para minha filha que eu tentei ser empreendedora. Sim. Então, acho que tem esse olhar também de você nunca desistir de tentar, sabe? Sim. E é o que você falou, né, Carol? Os lugares são diferentes, as pessoas são diferentes. E a gente, hoje no mercado financeiro, a gente trabalha com pessoas. Então, o clima que a gente tem aqui, em outra casa é diferente, em outro banco é diferente. E não é diferente sendo lá é bom, aqui é ruim, aqui é bom, lá é ruim. Ele é diferente. Então, a gente precisa, né, criar essas conexões e, como a Ju falou um pouco mais cedo, se permitir. Porque senão a gente não vai, ele fica travado. Eu estava pensando que você estava falando da questão dessa mudança, né? E aí eu tenho também, meu avô, 40 anos de Shell, né? E eu me lembro até no início, assim, que eu selecionava pessoas e eu olhava o currículo, eu falava assim, não, essa pessoa aqui, 1 ano no lugar, 2 anos... E você fazia isso como uma crítica, né? Tipo, não, tem algum problema com ela, né? Porque ela tá fazendo muita mudança na carreira. E hoje, quando eu olho, eu falo, opa, ela já teve experiência nisso. Então, assim, eu acho que é uma mudança realmente, né, de geração, né, do conceito de que antes era bom você ficar muito tempo numa única área, numa única empresa, né? Aí depois tem a geração, talvez ali já, eu gosto de ter um tempo dentro da empresa para poder crescer, para poder, né, engajar ali uma projeção de cargo, né, um salário também. E agora a gente já está, né, aqui no podcast falando sobre mudança, porque isso é o caminho natural, né? Quando você olha ali um currículo hoje que você tem, alguém que tem uma experiência fora do Brasil, ou que tem, né, um curso, que já passou por empresas de segmentos diferentes, né? Então, não só mercado financeiro, mas, sei lá, já foi da indústria. Isso, na minha visão agora, até como, né, gestora que contrata gente, né, e que lida com pessoas diferentes dentro da minha equipe, eu acho que isso é bom, né? Então, é uma mudança. Eu acho que também, você agora, Carol, no RH também deve estar se lidando com isso, de diferenciar como positivo, né? Ter um currículo ali, ter uma experiência tão segmentada no sentido de ter oportunidades em diferentes frentes de trabalho, em diferentes tipos de trabalho, como algo positivo, né? Então, o quanto antes, né, quem está aí buscando a mudança começar a fazer,
mais cedo ela vai popular o currículo ali, a trajetória dela. Sim. O time Com de essas- seleção nesse momento. Muito bom. Gente, mas me diz uma coisa. Então, vocês falaram bastante aqui. A gente pode entender que os propósitos, o desafio, na verdade, que vocês assumiram hoje, tá alinhado com o propósito pessoal de cada um de vocês? Vocês estão felizes com o que vocês conquistaram até aqui e vão continuar conquistando com certeza? Olharam pra mim, Vai lá, hein? Ju, você Não, primeiro. todo mundo. Eu tô muito feliz, mas eu sou assim, frente a todo o movimento, você fica forte depois, né? O Rio é tortuoso, você precisa ter ali um psicológico muito forte, mas depois que você passa, eu me sinto mais forte hoje, feliz, mas assim, muito mais tranquila de fazer isso tudo de novo, sabe? Confiante, Hoje eu né? fico, cara, eu consigo, com algum tipo de dedicação, estudo mais técnico, eu consigo fazer esse movimento de novo, Sim. né? Seja para voltar para a mesma área, em outra empresa, porque pode ser uma experiência diferente. Então, assim, eu acho que depois que você passa isso, você fica fortalecido e mais seguro como profissional de novas tentativas nesse sentido. E com essa sensação, porque a Carol colocou, né, nada é permanente, mas depois que você vivencia essa transição, você fica com o sentimento seu. de que nada é permanente muito mais aflorado, porque nada é permanente. A gente consegue nitidamente fazer transições, é desafiador, mas você consegue fazer. Então, assim, eu podia te dizer, eu tô super feliz, mas eu já tô pensando qual vai ser a próxima mudança Que que vem eu a vou me partir daí, provocar. Porque começa a ser um motivador de me trazer satisfação, o benefício de conhecer novas pessoas, de conhecer outras frentes de trabalho. Então, vai começando o pulsar. bichinho da mudança a pulsar, né? Então, assim, eu tô muito feliz onde eu tô. É uma área que agora eu já domino. E aí começa a provocação, né? Poxa, será que E eu não agora? posso me provocar de novo? Então, acho que é por aí. Esse rio nunca fica pequeno, né? Não. De jeito nenhum. Eu tô muito satisfeito. Para mim foi, acho que a mudança que trouxe uma pecinha que faltava para pro meu desenvolvimento pessoal. Eu gostava muito já do que eu fazia, então mudar para mim foi um pouco difícil por conta do apego, né, ao que eu gostava, ao que eu estudei, ao que eu fiz pós-graduação, artigo publicado, e falava, cara, puta, eu vou largar tudo isso. E aí eu fui entendendo durante todo o processo que a gente não larga tudo isso, né, a gente traz isso junto. E a mudança trouxe para mim uma bagagem, e vai trazer, e vai continuar trazendo, que trouxe essa satisfação. Então, hoje eu tô muito feliz, eu acho que foi uma mudança que para mim teve total sentido, total match para os meus objetivos como profissional, para os meus objetivos como marido, como pessoa e tudo mais. Mas é o que a Ju falou. E depois que você passa e que você vai passando esse processo, você fala, cara, puta, eu também posso fazer aquilo, eu posso fazer aquilo outro. Obviamente, sempre com responsabilidade, né, com cuidado para você não dar um passo maior que a perna. É necessário. O caminho da mudança ele não é feito de flores, né? A vida não é um morango, o negócio é complicado. Que maravilhoso. Mas a gente começa a se sentir forte, se sentir mais cascudo para que a gente possa fazer. Então, a satisfação que traz o final disso é sempre muito grande. E hoje eu me sinto muito satisfeito com a jornada que eu já percorri e com a que eu ainda vou percorrer. Mas, de fato, ele começa a aguçar e você se provoca e isso vira constante. Então, é um lado, é um side effect ali, é um efeito colateral muito bacana da mudança. Mas sim, hoje eu estou realizado com a mudança que eu fiz. Pra mim, eu acho que não é tão ligado ao propósito, mas sobre a quem eu sou e qual é a minha constante, assim. O que eu descobri nessa mudança é que o meu olhar é o de criação. Então, pra ser feliz, eu preciso criar. Então, isso eu descobri, inclusive dentro do RH, entendendo o que eu gostava e o que eu não gostava dentro desse monte de subsistema que existe. E aí, é muito legal, e aí o meu olhar, ele é o curioso, assim, como é que eu consigo fazer essas coisas se juntarem, assim.
E não tem, por exemplo, mais satisfação para mim do que colocar todo mundo na mesma sala e fazer as pessoas trabalharem, assim. A gente fez um workshop recentemente aqui no MAS que foi incrível, assim, terminou. Eu tava com lágrima no olho, assim, de putz, que legal, 26 pessoas na sala criando juntas. Porque, pra mim, é esse lugar, assim, cara, cadê minha caixinha de ferramentas e como é que eu consigo colocar isso tudo no lugar, assim, como se fosse uma receita nova e eu estivesse criando um negócio totalmente novo, assim. Pra mim é esse lugar, assim, de que mais eu consigo fazer com o que eu tenho e com quem eu posso servir disso, assim. Eu posso servir o consumidor, posso servir cliente interno, as pessoas aqui dentro de casa, posso servir a comunidade, então, para quem que eu consigo servir com as ferramentas que eu tenho? Acho que meu olhar é esse, assim, é o de criação mesmo. Legal, legal. Bom, pessoal, acho que eu queria agradecer esse papo aqui, né? Primeiro o espaço, eu sei que o quanto é concorrido aqui as agendas também. O lado M realmente a gente está construindo, né, cara? A gente está construindo e é para ser de todo mundo esse espaço, é um espaço de criação. Então, obrigada mais uma vez por terem topado o convite. Obrigado vocês pelo A gente convite. que agradece, né? Exatamente, estou à disposição. Ai, adoramos. E com esse pensamento, hoje eu estou me sentindo fluida. Hoje estamos de azul De hoje, azul. porque, né, tudo é Era água, combinado, né? Tudo, a vida é um rio. Tudo é rio, né? Esse é um livro muito bom da Carla Madeira. Muito bom mesmo também. Já Maravilhoso, né? Então, com esse pensamento, esse lado mais fluido, a gente encerra aqui o nosso lado M, convidando todo mundo a esperar a trilhazinha que o Buzi vai colocar agora, porque a Bruna vai dar a sua dica. Vai contigo, Lúcia. Bom, pessoal, e agora que vocês já escutaram o nosso papo, né? Se você aí tá com aquele bichinho do será que eu tô na minha área? Será que eu quero conhecer alguma outra área? O que eu faço a partir daqui? Já deu para perceber durante a nossa comunicação várias dicas, mas vou reforçar aqui com vocês. Estuda, procura, converse com pessoas, não somente da sua área, não somente da área que você tem interesse, mas até pessoas que já vivenciaram isso, que já fizeram essa transição. Então eu tenho certeza que Carol, Ju e Lotte estão super à disposição, mas outras pessoas que você conhece, não precisa necessariamente ser aqui, algum conhecido de onde for. Aproveite para conectar com pessoas do mercado. Enfim, em resumo, vamos conversar, vamos trocar.